E voltamos para o último bloco do programa, que hoje analisa o reajuste nos valores do IPTU em Porto Alegre. O imposto apresenta uma defasagem de 26 anos, 25 anos, e pode ter um aumento em alguns casos de até 59%. Até um secretário, e o secretário Ricardo Gomes já pediu para sair, porque não concordou com essa proposta do prefeito Nelson Marquesan Júnior. O debate está na Câmara de Vereadores e aqui no nosso programa temos dois parlamentares, Walter Nagelstein, do PMDB, e o vereador Dr. Tiago Duarte, do Democratas. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo WhatsApp 984516352. Já temos muitas perguntas aqui a fazer para os debatedores. Enquanto eu as seleciono, eu já... Posso falar uma coisinha? Podemos. Só dar um exemplo para o telespectador. Hoje nós tivemos uma reunião na Câmara que foi presidida pelo vereador Walter Nagelstein, na CUTAB, né, sobre o inventário de Petrópolis, tá? O cidadão de Petrópolis, ele deixou de ser proprietário, o cidadão de Petrópolis que nos ouve, deixou de ser proprietário do seu imóvel e passou a ser zelador do seu imóvel, né? Porque não pode mexer no imóvel, né? O imóvel está caindo aos pedaços e ele vai ter o seu IPTU majorado, né? Então, esses retratos é que a gente vê na cidade. Bem lembrado pelo Dr. Tiago. Eu já tinha dito isso publicamente, até numa outra rede de TV, eu não me senti autorizado sequer a discutir, porque faz 5 anos que nós estamos lutando com os moradores de Petrópolis para levantar essa violência ideológica praticada por alguns arquitetos da prefeitura, que acham que podem dispor do bem das pessoas da forma que fizeram. A última brincadeira que foi feita com isso, aqui no Morro do Osso, em Porto Alegre, por outros técnicos de outra área da prefeitura, gerou uma indenização a ser paga pelo município de 300 milhões de reais a algumas famílias que ganharam na justiça uma desapropriação indireta que o município fez. Quem é que vai ter que pagar isso? Somos nós, os porto-alegrenses, o contribuinte. Então, essa questão é uma das tantas, que eu só posso começar a analisar como parlamentar da cidade uma proposta de majoração de impostos quando retornar para o cidadão um mínimo de serviço e de respeito por parte do poder público ao cidadão contribuinte porto-alegrense. Então vamos aos cidadãos que nos mandaram perguntas. Ótimo. O Leandro, de Porto Alegre, concorda com os vereadores, diz que seria profícuo que não fosse aprovada essa proposta. Acredito que até o final do mandato este senhor terá destruído a cidade de Porto Alegre. Carlos, aqui da capital, diz que a comparação que o secretário da Secretaria da Fazenda fez entre o IPTU de um imóvel da Vicente da Fontoura e outro de outra rua, de uma avenida, foi no mínimo estapafúrdia. Lembrando que os imóveis têm seu valor venal fixados em unidade financeira municipal. Fala aí bastante longa o questionamento, mas diz que outra mentira é que os imóveis terão aumentos entre 30% e 50%. É 30% no primeiro ano, 30% no segundo e o resíduo no terceiro ano. Ou seja, vários imóveis terão seu IPTU dobrado no mínimo. E tem algumas questões muito complexas, como por exemplo o bairro Vila Jardim, lá nas imediações de Iguatemi. É verdade que se valorizou, que tem empreendimentos novos, que ali nasceu o Jardim Europa, mas é também verdade que tem pessoas que estão morando ali há muito tempo, que são pessoas de classe média baixa. Com uma renda bastante limitada. Então, quer dizer, se tu tomar como base essa valorização recente que tem ali para aplicar isso, um aposentado, por exemplo, com uma renda maior do que 3 salários mínimos familiar, vai ter enormes dificuldades. Ele vai ter que discutir se ele vai pagar o IPTU ou ter o seu nome lançado no SPC, ou se ele vai comprar medicação para pressão ou para alguma outra doença que tenha. Renda familiar. Renda familiar, não é de cada indivíduo, é renda familiar. De 3 salários mínimos, o cidadão já não está mais, maior que isso, já não está mais isento ao IPTU. Bom, mais uma pergunta aqui, não é uma pergunta, na verdade, um comentário. Eduardo Teixeira, desenvolvedor de software, não diz a cidade. Lembrando que a ponte estaiada, que o Nagelstein citou, citada pelo participante, desrespeitou o plano diretor de São Paulo, é alvo de especulação imobiliária. Era uma das últimas favelas daquela área, foi retirado. O exemplo citado é visto exatamente o contrário por parte da população de São Paulo. Desenvolvedor de software. Desenvolvedor de software. Meu caro amigo, a operação urbana consorciada é uma ferramenta que está no Estatuto das Cidades, legal. É uma ferramenta de planejamento urbano. E eu acho que o senhor talvez não tenha ido a São Paulo para ver a região que está se desenvolvendo ali na Ponte Estaiada. Da mesma forma, o Rio de Janeiro fez o projeto de revitalização do Porto Maravilha. E várias outras cidades estão fazendo esse projeto. Ao lado disso, tu coloca uma outra figura que se chama Business Improvement Districts. O nome é em inglês,
mas que aproveita as pessoas carentes que tem nesse bairro, dá qualificação através do Sistema S, por exemplo, e integra essas pessoas a um projeto de reestruturação urbana e de rearranjo econômico dessa própria região. É isso que tem que ser feito. Ao contrário disso, nós só temos degradação. Agora, a extrema esquerda, de fato, enxerga a construção civil como especulação imobiliária. Eu não consigo ver assim. Eu acho que toda atividade econômica produtiva não é especulação. É investimento que gera imposto, que gera emprego, que ajuda a desenvolver uma cidade e que tem que ser vista dessa forma, não criminalizando, achando que é especulação imobiliária. Doutor Tiago, tem alguma colocação? Porque tem mais perguntas aqui. Pode ir para as outras perguntas. Só mais uma, então. O Felipe Correia, do Sarandi. Boa noite, minha taxa de lixo era de R$40, agora recebi um carnê com taxa de 40, quase 2 mil de impostos e não moro em Zona Nobre. Boa noite, Felipe Correia, indignado. É isso aí, é isso aí. O cidadão traduz a sua indignação através das redes sociais, através das suas manifestações, e a cidade, é importante que o executivo faça um alinhamento disso, a cidade não suporta aumento de impostos. Vai aumentar o IPTU, vai aumentar de 30% a 50% o valor dos imóveis. E o que vai aumentar? O valor venal. O valor venal vai ser reajustado do imóvel e a alíquota para imóveis de classe média e classe média alta. E como as coisas estão invertidas? Eu era secretário de urbanismo. Até para alguns de classe média baixa. Contratamos com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul um estudo com o Instituto de Arquitetura da URGS para a revitalização de uma região degradada da cidade, que é o 4º Distrito. Nos inspiramos no Arroba 22 de Barcelona, que é um projeto maravilhoso e que pode ser, com os instrumentos urbanísticos adequados, replicado aqui, por que não? O 4º Distrito é um bairro ao lado do centro, com toda a infraestrutura urbana pronta, o menos densamente populado de Porto Alegre, são 16 habitantes por quilômetro quadrado, e foi seccionado há 40 anos atrás da cidade, a partir da construção da Avenida Farrapos. Então, uma avenida estruturante, todo um trabalho de planejamento urbano estava pronto, nós deixamos pronto no final do ano passado. O governo não mandou esse projeto para a Câmara, não levou adiante esse projeto e nos manda um projeto de reajustamento de impostos e de IPTU. Quer dizer, é isso que eu tenho dito. A questão do planejamento urbano, da reestruturação da Secretaria de Urbanismo, da revitalização dos bairros da cidade, de operações urbanas consorciadas, no entorno do aeroporto, por exemplo, nós temos um dos últimos grandes vazios urbanos. No entorno do estádio do Grêmio, que nós poderíamos fazer essas operações urbanas consorciadas, inventariando os índices construtivos, colocando no mercado, não é especulação imobiliária, é o círculo produtivo, a cadeia produtiva da construção civil. Nós não fazemos, por quê? Porque fazemos o curto caminho longo, que o prefeito está imaginando, que nós até gostaríamos de apoiar, mas não podemos nesse aspecto, que é simplesmente majorar impostos. Bom, citaste aí o estádio do Grêmio, como é que ficam então os clubes esportivos da dupla Grenal, por exemplo, e grandes instituições aí, como por exemplo, grandes clubes como o Country Club, por exemplo, em que o presidente já se manifestou dizendo que considera inviável se isso ocorrer, né? Não sabe o que vai acontecer com o clube, por exemplo. É exatamente isso. Então, assim, nenhum vereador, há uma emenda do vereador João Bosco Vaz, assinada por mais de 30 vereadores, que coloca exatamente isso. Nenhum vereador é contrário a que se cobre, por exemplo, IPTU daquelas lojas que ficam no entorno do Beira-Rio, naquelas lojas que ficam em torno da arena, nos estacionamentos da dupla Grenal. Nenhum vereador é contrário a isso. Agora, os clubes recreativos de Porto Alegre, aqueles que têm um valoroso trabalho social, a ACM, por exemplo, e daí nós poderíamos citar diversos outros clubes, a Sojipa, diversos outros clubes passam por dificuldades estruturais extremamente grandes. Então, há que se separar exatamente uma coisa de outra, né? Então, eu acho que essa é a posição, e eu acho que é muito clara, né? Os clubes que têm atividades sociais relevantes, né? Clubes que não têm uma fonte de lucro como tem Grêmio Internacional, esses clubes têm que entrar no processo de isenção. Eu até não quis assinar a emenda, embora eu reconheça do vereador João Bosco Vaz, reconheça nele um grande vereador e a emenda cheia de méritos.
Exatamente por isso, porque para mim, a mesma matriz de pensamento. Eu acho que tinha que ter mais tempo para discutir. Eu vejo que tem clubes que ganham muito, embora cada um de nós aqui tenha as suas opções clubísticas, né, que ganham muitos favores, com grandes áreas, inclusive, e outros clubes que passam por enormes dificuldades em Porto Alegre. Enormes dificuldades de sustentabilidade dessas instituições. Então, de novo, nós tínhamos que ter tempo para fazer essa discussão, tentar, quiçá, criar uma gradação, né, nisso, ver que clube que pode pagar, que clube que não pode. É óbvio que nós sabemos que os clubes de futebol, por exemplo, têm receitas astronômicas. Será que eles têm direito a uma imunidade ou uma isenção total? Hoje todos são isentos do IPTU. Hoje os clubes gozam dessa isenção. Agora, como disse o Dr. Tiago, por óbvio que alguns outros teriam uma dificuldade enorme, né? É óbvio que, como foi o exemplo do Country Club aqui, é um clube numa das regiões hoje mais valorizadas, uma enorme área, e se nós formos aplicar o cálculo de IPTU pelo valor da área, fica insustentável, por óbvio. Mas aí o que vai acontecer? Acaba o clube e nós vamos ceder aquela área verde ali para quê? Para a própria construção civil, para se fazer isso? Então, são discussões sobre o futuro da cidade. E o futuro da cidade vai ser discutido no ano que vem da Câmara de Vereadores, que é a discussão, por lei, da revisão do plano diretor. Eu acho, e volto a dizer, eu estou insistindo nesse tema há bastante tempo, que essa discussão do IPTU, ela deveria ser pós-discussão do plano diretor. A partir de uma reestruturação, eu estou me tornando até chato nesse ponto, porque estou insistindo nisso. Porque a área da minha experiência é onde eu verifiquei que há um enorme déficit na cidade, nessa questão do planejamento urbano. E que a questão tributária é consequência disso. Ela não pode ser causa. A questão tributária não pode vir na frente. Nós temos que usar a questão tributária como uma ferramenta para melhores serviços urbanos, como falou o prefeito. O prefeito, anteontem, nós fomos no evento, que até quero saudar, do Hospital Espírita, que vai ser mais 200 leitos, nesse aspecto muito bom, mas ele se ressentia, dizendo as pessoas reclamam que as ruas estão esburacadas, reclamam dos serviços públicos, reclamam disso, reclamam daquilo, tem que doer um pouco, porque se não fizerem um esforço... O grande problema, como disse o Dr. Tiago, é que nós já não temos mais condição, quando eu digo nós, o cidadão, de fazer esse esforço. É a gasolina, é o reajustamento de colégios, são essas despesas que grande parte da sociedade tem, é agora a questão da passagem de ônibus, que duplicou para a maior parte das pessoas. Então, quer dizer, não há mais margem, ninguém está com dinheiro sobrando, a crise é enorme. E o momento do aumento do IPTU era e é extremamente inoportuno. Vereador. Não, eu concordo com o Walter. Eu acho que, como eu estava dizendo, o momento é inoportuno. Um aumento da alíquota e aumento do valor venal em conjunto inviabilizam qualquer avançar desse projeto. E no que se refere aos clubes, tem que separar o joio do trigo, né? É claro, como eu estava dizendo anteriormente, que as lojas que ficam no entorno, que a garagem, né, que acaba sendo uma fonte de renda para os clubes. É claro que essas situações precisam pagar IPTU, mas nós não podemos generalizar. Nós temos clubes em Porto Alegre importantes socialmente para a cidade de Porto Alegre e que precisam continuar coexistindo, sob pena de nós perdermos, nós terminarmos com projetos sociais importantes para a cidade. E o que você tem a dizer sobre o que também citou o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busato, a respeito do recolhimento de impostos, que ele disse que Porto Alegre arrecada mais com o IPVA, né, com repasses de impostos sobre propriedade de veículos recolhidos do Estado, do que com o imposto predial e territorial. Seriam cerca de 500 milhões de reais anuais da cota no IPVA, e o município tem cerca de 450 milhões de reais do IPTU. O carro a pessoa usa todo dia, vai para o trabalho e volta. O IPTU é um aluguel que a pessoa paga para morar na cidade. E então, de novo, isso tudo tem que ser... volto a dizer, o governo pode ter razão em muitas coisas. De fato, eu não desconheço que há 25, 26 anos não há na revisão da planta de valores. De novo, vou dizer que muitas regiões da cidade se valorizaram, cresceram. Que às vezes pessoas que são vizinhas, um pode estar pagando R$7, o outro está pagando 1.500, como algumas simulações que nós vimos. Tudo isso pode ser verdadeiro, mas isso tem que ser uma segunda etapa, vencidas uma série de discussões anteriores com relação à reestruturação da própria cidade. Bom, nosso programa está chegando ao final, já estamos nos segundos finais. Eu peço então que vocês já façam as suas considerações finais aí.
Começando pelo vereador. Eu acho que a discussão não pode ser assodada, a Câmara tem que ter um amplo debate sobre essa matéria, né? A minha posição, dada esses artigos que estão aqui colocados, está bem clara, de contrariedade a esse projeto que aqui está, e eu acho que não há mais espaço para aumento de impostos. Não há mais espaço. O momento é equivocado, aumentar a alíquota e reajustar o valor venal é impossível neste momento. E com relação à última questão que tu colocaste, eu acho que isso aí faz parte, faz parte até de que se tem um número muito maior de veículos na cidade do que se tem uma arrecadação muito maior pelo número de veículos que tem na cidade do que se tem no número de imóveis. E isso faz parte de uma consciência nacional que sempre estimulou a compra e a troca de veículos de vários governos. Ok. Vereador Nós temos 800 mil veículos emplacados em Porto Alegre, fora aqueles que vêm da região metropolitana. Nós temos em torno de 450 mil pessoas que vêm para Porto Alegre todos os dias e 150 mil pessoas que saem. Nós temos 46 mil viagens de ônibus que chegam no centro de Porto Alegre e saem todos os dias. São fenômenos diferentes. Nós estamos falando aqui, obviamente, de algo que atinge diretamente, mas mais do que isso, e é o que eu quero chamar a atenção, um governo é feito de 4 anos e de 8 semestres. Nós já perdemos aqui um semestre desse governo, né? E o que eu gostaria é que a cidade avançasse muito mais. Mas para que as coisas possam avançar, é preciso se fazer política. Política na melhor acepção da palavra, com P maiúsculo. E fazer política significa não se isolar, ter capacidade de fazer alianças e não abrir mais frontes de batalha do que alguém possa enfrentar. É só assim que a cidade vai avançar. Agradecemos muito a presença dos convidados, também a sua audiência. A seguir o Jornal da Cultura. Boa noite para você.